Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live às 19h29. E essa live de hoje é uma live interessantíssima sobre um assunto que vem me assombrando já há muitos anos e recentemente, em função da gente estar aí próximo do curso, o curso está para ser lançado, então eu tenho ouvido muitas pessoas chegar para mim, conversarem comigo e questionarem: Bruno, eu não falo inglês, eu não consigo falar inglês, não tem jeito, eu já tentei. Olha, o que eu ouvi de relato esse final de semana no treinamento, que eu dou um treinamento de gerenciamento emocional, e muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Bruno, eu simplesmente já tentei de tudo, estou matriculado na escola, estou fazendo... Olha, o que tinha de pessoas falando que simplesmente não conseguiam falar inglês, que na verdade é uma repetição do que eu sempre ouvi, né, a minha vida inteira. Muitas pessoas que queriam muito falar inglês, pessoas que têm uma vontade muito grande de falar inglês. Deixa eu colocar uma luz aqui para ver se melhora aqui para vocês, eu fico mais bonitinho. Será que... nem resolve muito, né? Mas já estou mais clarinho, né? Dá para ver um pouco mais as imperfeições no rosto do Bruno. E eu ouvi uma repetição de muitas das queixas que eu ouvi ao longo de toda a minha carreira como professor, de pessoas que sempre tiveram uma vontade, um desejo muito grande de falar inglês, pessoas que têm como sonho falar inglês e não se sentem capacitadas para falar inglês. As pessoas, elas não se sentem capazes, habilidosas o suficiente para falar inglês. Elas têm de fato uma sensação dentro delas de que elas não conseguem falar inglês. Elas sentem isso. Elas sentem essa, sabe, essa inabilidade. Eu não gostaria de falar essa palavra, mas vou falar essa incompetência, essa dificuldade. Elas sentem isso, como se o inglês ou a habilidade de falar inglês fosse algo que pertencesse somente a algumas pessoas muito talentosas, muito capazes. E esse grupo de pessoas não é o grupo de pessoas do qual ela faz parte. Então, ela sente que falta dentro dela essa habilidade de falar inglês, e isso incomoda, porque ninguém gosta de achar que não consegue fazer alguma coisa. Ninguém gosta de sentir que não consegue fazer alguma coisa que muitas outras pessoas conseguem fazer. A gente se sente menor, né? A gente se sente uma pessoa mais alijada do mundo quando a gente não consegue realizar alguma habilidade que a gente vê muitas pessoas realizando. Então, eu sempre senti muito essa dor, sabe? Os alunos sempre chegaram comigo com essa dor. Eu queria muito, mas eu não consigo. Era o meu sonho falar inglês, mas já tentei de tudo e não dá. E há um tempo atrás, eu comecei a pesquisar a fundo a psique desses alunos, a mente desses alunos, porque não entrava na minha cabeça como uma língua tão simples e tão fácil como o inglês era encarada como um desafio tão grande por boa parte dos meus alunos. E boa parte dos meus alunos eram alunos que trabalhavam em empresas.
Então, as carreiras profissionais desses caras dependiam de falar inglês, de se comunicar em inglês. A promoção que esses caras poderiam ter na carreira deles dependia de falar inglês. E muitos desses alunos corriam do idioma como o diabo corre da cruz. E eu não conseguia compreender isso. Isso não entrava na minha cabeça, porque é uma língua tão simples, tão fácil, principalmente se a gente comparar com o português, né? Que é uma língua que a gente fala. Nem sempre a gente fala tão bem quanto a gente gostaria, mas é uma língua que a gente fala. Então, os alunos sempre se mostravam muito desolados, sabe? Porque queriam muito, mas parece que existe um muro invisível, uma muralha que não consegue ser explicada entre a habilidade que o cara quer alcançar e a realidade dele. Parece que existe um muro invisível entre falar inglês excelentemente bem e quem eu sou. E isso me incomodava muito, porque eu comecei a sentir essa dor. Eu lidava com esses alunos. Eu via o sofrimento desses alunos. Foi então que eu comecei a estudar uma ferramenta chamada programação neurolinguística. A programação neurolinguística é um braço da neurociência que faz com que a gente entenda uma série de aspectos que bloqueiam determinados comportamentos. Mas mais importante do que isso, a programação neurolinguística, ela dá pra gente uma caixa de ferramentas pra gente poder superar esses bloqueios. E isso para mim era o mais importante. Era eu poder prover os meus alunos com ferramentas que fariam com que esses alunos pudessem, enfim, vencer essa barreira, esse muro invisível. Isso para mim era o mais importante. Quando eu comecei essa jornada, isso deve ter mais ou menos uns 8 anos, de estudar a programação neurolinguística, de estudar o inconsciente. Porque uma coisa eu já sabia. O que impedia os alunos de falar inglês não era a língua. Muitos dos meus alunos eram e ainda são engenheiros. E vocês sabem que engenharia é o tipo de curso de graduação que exige do aluno um certo esforço, porque ele estuda um monte de coisa. Eu, por exemplo, estudei engenharia elétrica. A gente tem que estudar cálculo vetorial, depois a gente estuda eletromagnetismo, e aí a gente mistura o cálculo vetorial para poder entender como é que vai o campo eletromagnético. A gente precisa de um nível de abstração para poder compreender onde é que vão as coisas. Quer dizer, existe um nível de complexidade tamanha no tipo de assunto, no tipo de tópico, no tipo de disciplina, no tipo de conhecimento que esses meus alunos estudavam, que era infinitamente maior do que inglês. Então, assim, eles não falavam inglês, não era porque inglês era difícil. Porque todos eles são intelectualmente muito bons. Aí você pode até pensar assim, Bruno, mas eles são muito bons numa área, né? Porque é exatas. E aí para falar é línguas, né? É humanas. Então, gente, é tudo habilidade. É tudo habilidade. É tudo habilidade. Tem coisas que você vai gostar mais de fazer. Tem coisas que você vai gostar menos de fazer. Mas eu, por exemplo, sou professor de línguas há mais de 20 anos. Professor de língua inglesa, mais especificamente, há mais de 20 anos. Estudei engenharia. Tenho uma série de amigos que é médicos. A gente conversa sobre um monte de coisa.
Porque a gente compartimenta o conhecimento, mas o conhecimento e o mundo, ele não está compartimentalizado, ele existe. Mas esses alunos tinham uma barreira. E eu comecei a perceber que essa barreira não era racional. Eu não sei se vocês sabem, mas se a gente analisar o nosso cérebro de uma maneira bem superficial, tá? A gente pode dividir ele em duas partes. Uma parte é a parte que a gente chama de cérebro reptiliano, formado por um conjunto de peças que normalmente a gente chama de sistema límbico. E esse sistema límbico, ele é responsável pelo processamento das nossas emoções. Todas as nossas emoções. Uma outra parte do cérebro é o córtex e o neocórtex cerebral, que é onde basicamente a gente processa a razão. Ou seja, a gente tem a gente tem a elaboração do raciocínio. Né? O raciocínio vem de razão. Eu estou falando isso para vocês porque é o seguinte: nós seres humanos somos diferente da grande maioria dos animais em função do nosso córtex, do nosso neocórtex, que é muito desenvolvido. Quer dizer, nós temos uma capacidade de raciocínio que é muito superior à dos outros animais, né? Por isso que a gente diz que o homem é um animal racional, porque o nosso córtex, o nosso neocórtex cerebral, ele é muito mais desenvolvido. No entanto, não é esse córtex e esse neocórtex que atrapalha a história, porque é simples. O processamento emocional que a gente tem vai definir muitas vezes as decisões que a gente toma na vida da gente. E eu não sei se vocês sabem, mas 99%, até mais, da nossa mente é inconsciente. Eu tô indo até aí com vocês porque a grande maioria das decisões que a gente toma na vida da gente são inconscientes. 99% das decisões que a gente toma na vida da gente são inconscientes. E uma coisa eu posso te dar certeza: se você ainda não fala inglês do jeito como você queria, é porque você tomou decisões inconscientes que não te levaram a isso. Ou seja, você tomou uma série de decisões na tua vida que te fizeram chegar onde você está. E a maioria dessas decisões são inconscientes. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente? Se você não resolve o teu inconsciente, se você não alinha o teu inconsciente, se você não resolve o lance no inconsciente, não tem jeito. Não tem método que solucione um inconsciente programado para que você não fale inglês. Ah, o método daquele professor, ou daquele curso, ou daquela escola é um método muito bom. Pode ser um método muito bom. Mas você sabe que você tem métodos incríveis, tá? E você tem métodos não tão bons. Mas todos os métodos é córtex e neocórtex. Não todos, mas a maioria. É córtex e neocórtex. A maioria dos métodos não lidam com o teu inconsciente. E principalmente quando a gente fala de inglês, o que tem de bagunça no inconsciente não está no gibi. Gente, vocês não têm noção.
A maioria dos problemas que todos os alunos que eu encontrei em toda a minha carreira como professor não são racionais, são emocionais. O que impede você de falar inglês como você gostaria de falar é o teu gerenciamento emocional. O que você precisa fazer é uma reprogramação do teu inconsciente. Bruno, por que você tem tanta certeza em falar isso? Eu tenho tanta certeza em falar isso porque não existe uma explicação racional que te impeça de aprender uma língua tão fácil e tão simples como o inglês. Agora, o primeiro passo é a gente reconhecer que existe essa limitação. Porque se você achar que é simplesmente o método que você... Sabe por quê? A maioria das pessoas ficam em busca de um método mágico. A maioria das pessoas querem um sistema que vá fazer com que ela aprenda aquilo por mágica. Todo sistema vai exigir de você algum nível de comprometimento. Todo sistema e todo método vai exigir de você algum nível de prática. Todo método, toda estrutura de aprendizado montada para você vai exigir de você disciplina. Se você não está motivado, se você não tem disciplina, se você não acredita que você consegue, você não vai caminhar. Não vai caminhar. O que vai fazer a diferença em qualquer método que você for aprender é a reprogramação do teu inconsciente. E quando eu falo reprogramação do inconsciente, eu estou falando numa série de coisas. Coisas que eu estudei e continuo estudando até hoje, ao longo da minha vida, para ajudar os meus alunos a falar inglês. Por exemplo, crença. Você acredita que você consegue? Mas presta atenção. Presta atenção. Não interessa qual nível que você está. Não interessa qual nível que você quer chegar. Não interessa. Presta atenção no seguinte. Sabendo onde você está hoje, no teu nível de inglês hoje, sabendo o nível de inglês que você quer chegar, seja ele qual for, você realmente acredita que você é capaz de chegar nesse nível que você quer? Olha para dentro de você. Porque é aí que a gente vai começar a entender quais são as tuas maiores travas. Olha para dentro de você. E responde para você mesmo o quanto que você acha que você de fato é capaz de alcançar esse nível que você quer, esse nível de habilidade de falar inglês, esse nível de competência linguística que você quer tanto alcançar. Dá uma nota de 0 a 10
quanto você se acha capaz de alcançar esse nível que você tanto deseja alcançar. Sente essa nota. Pega essa nota que você deu. Aí, você vai se fazer a seguinte pergunta: o que falta para essa nota ser 10? Ela não foi 10. O que falta essa nota ser 10? Você precisa olhar para dentro de você e encarar que de repente existe sim alguma parte sua que não acredita que você seja capaz. Então você precisa encarar a existência dessa parte dentro de você. Porque é somente a partir do momento que você reconhece que essa parte existe, que essa parte está dentro de você, que ela atua sobre você, que você vai começar a trabalhar com essa parte. De modo a mudar essa crença que existe dentro de você. E aí eu vou contar para vocês uma história. Uma história de motorista de Uber. Com essa popularização do Uber, a gente está usando mais o Uber do que normalmente a gente usava táxi. Porque é mais barato, né? Eu estou morando em São Paulo, então eu abandonei meu carro. Abandonei, eu digo assim, dei para minha mãe, pro meu pai. Eu não quero. Porque eu estou numa localização muito boa em São Paulo, então para eu me mexer, o carro é só bronca, né? E aí não, eu falei, minha vida vai ficar mais prática. Então eu ando de Uber direto. E eu estava voltando de viagem, isso ontem, né, que eu cheguei aqui em São Paulo ontem, e veio um motorista de táxi falando comigo. Um motorista de Uber. E ele chegou pra mim e falou assim, cara, você sabe, eu acredito, eu sei que eu gosto de desenhar, eu amo desenhar. Ele começou a me falar que ele desenhava desde que tinha 4 anos de idade. Desenhava. Aí ele me falou o seguinte, você sabe que eu gosto tanto de desenhar? Aí ele olhou para um carro que estava na frente assim e falou assim, que se eu quiser desenhar esse carro, a traseira dele, eu não copio a perspectiva que eu estou vendo, não. Eu olho para o carro, eu olho para essa perspectiva, aí eu imagino o carro dentro da minha cabeça em várias perspectivas diferentes. Ou seja, eu renderizo o carro na minha cabeça. E eu desenho a perspectiva que eu quiser desse carro. E eu sempre quis desenhar. E eu sempre desenhei muito, mas eu nunca cobrei pelos meus desenhos. Porque eu achava que desenhar não era trabalho. Porque a minha mãe sempre falou que desenhar era brincadeira. Que trabalho era coisa séria. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, você tá vendo só? Você não acredita que você consegue realizar uma atividade que te dê prazer e que você consiga ganhar dinheiro com ela. Aí ele falou assim, mas eu não consigo vender o meu desenho. Aí eu falei assim, você não está vendendo o teu desenho. Você está vendendo o teu trabalho. É isso que você está vendendo. Não é o teu desenho, é o teu trabalho.
O desenho é o resultado do teu trabalho. Mas você está cobrando pelo teu trabalho. Mas ele não acha que desenhar é trabalho, porque trabalho é coisa séria. E desenho é prazer. Então, se é prazer, não é coisa séria. Isso não é coisa séria, não é trabalho. Isso não é trabalho, eu não posso ganhar dinheiro. Entendeu? Como é que as coisas vão acontecendo? E ele falou, cara, é isso mesmo. Você está coberto de razão. É isso mesmo, eu não acredito que de fato eu consiga ganhar dinheiro com desenho. Primeiro, palmas para ele, né? Para reconhecer isso. Esse é o primeiro passo para resolver. E agora que vem a coisa mais importante da história. Ele chegou para mim e ele falou assim, tá bom, eu reconheci. E agora? O que eu faço? Como é que eu desfaço? Que isso é o mais importante, né? Falei, é verdade. Todas as nossas crenças, elas têm vários galhos. Elas têm alguns filhotes de crenças menores. Sejam essas crenças limitantes ou não. Quanto mais específico você é ao identificar suas crenças limitantes, mais você consegue resolvê-las. Então, vamos à solução. Primeiro passo para a solução, foi o que eu falei para ele, é identificar especificamente quais são as suas crenças limitantes. Não gosto de inglês é uma crença limitante muito comum. Inglês é muito difícil é outra crença limitante muito famosa. Já tô velho demais para aprender. Ih, essa é clássica. Já não tenho mais idade. Se eu tivesse aprendido quando eu era pequeno, seria muito mais fácil. Mas como eu não aprendi, então já Elvis. Outra. Inglês não entra na minha cabeça. Eu não sou bom com línguas. Eu preciso falar inglês. É crença limitante. Vamos parar e vamos falar do eu preciso, tá bom? Porque você não precisa nem comer e nem respirar se você não quiser viver. Então, esse negócio de preciso falar inglês, não precisa não. Não, Bruno, mas você tem que entender que se eu não falar inglês, eu perco meu emprego. Perde. Arruma outro emprego. Mas eu não arrumo um emprego tão bom. Vai arrumar outro pior. Vai arrumar. Posso ficar um tempo desempregado? Pode. Pode ficar um tempo desempregado. Nossa, mas eu tenho família para cuidar. E aí? Vai pedir ajuda para alguém? Nossa, mas eu não vou conseguir pagar o aluguel. Vai morar de favor. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Que precisar falar inglês, você não precisa. Não precisa. A pergunta que você deve se fazer é:
você quer? A pergunta que você deve se fazer é: você deseja falar inglês? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque acompanhe o meu raciocínio lógico. Bruno, para eu me desenvolver no meu trabalho, eu preciso falar inglês. Entendi. E eu quero me desenvolver no meu trabalho. Entendi. Então, se eu quero me desenvolver no meu trabalho e para me desenvolver no meu trabalho eu preciso falar inglês, então, por uma aplicação de lógica simples, você quer falar inglês. Porque se aprimorar no teu trabalho significa falar inglês. Então você não precisa falar inglês, você não precisa se aprimorar no teu trabalho, mas você quer. É a mesma coisa da pessoa chegar para você, eu dou sempre esse exemplo. Ah, eu quero ser médico, mas eu não quero estudar 6 anos. Então você não quer ser médico. Porque ser médico significa estudar 6 anos. Ah, eu quero ser médico, mas eu não quero estudar anatomia. Não, então tem um erro de lógica. Então você não quer ser médico. Porque ser médico significa estudar anatomia. Não tem aquela brincadeira do Rony Von? Sabe o Rony Von? Ele tem um programa que chama Todo Seu na TV Gazeta. E aí o pessoal manda pergunta. O público dele, né, a audiência dele, manda perguntas para ele. E aí fala assim: ah, eu mandei pergunta pro meu ex-namorado perguntando se ele quer voltar e até agora ele não respondeu. Isso significa que ele não quer voltar comigo? Aí o Rony Von responde: significa. Né? Então, isso significa que... Aí ele fala: não significa. Ou significa. Então, se você quer ser bem sucedido no teu trabalho, e ser bem sucedido no teu trabalho significa estudar inglês, falar inglês, se comunicar com excelência em inglês, então você quer falar excelentemente bem de inglês. É um percurso lógico de ideias. Não tem mistério. É um percurso lógico de ideias. O que nós precisamos sempre entender é que quando você fala que você quer, você está colocando o teu desejo. E quando você reconhece que você quer, você começa a olhar aquele processo com menos dor e com mais prazer. É o primeiro passo. O pessoal fala que o Mozart era um gênio, né? Inclusive a gente falou numa live aqui, eu falei sobre o mito do talento, né? E no exemplo que eu dei do Mozart desde pequeno ele sempre queria muito tocar piano. Ele sempre queria muito aprender música, porque o pai era músico, a irmã também tinha lições, ele tinha uma irmã mais velha que tinha aulas de música e a irmã ficava lá tocando o dia inteiro, o pai tocando. Tinham muitas festas na casa do Mozart que as pessoas iam lá para ouvir música, para ver as pessoas tocarem. Era um centro basicamente de música. E o Mozart cresceu enxergando aquilo com muita admiração. Então, ele tinha muita vontade de fazer aquilo. Tanto é que ele pediu para o pai pequenininho e o pai não quis ensinar. E quando o pai não quis ensinar, o que aconteceu? Aí que ele quis mais. Ele não largou do pé do pai até o pai falou: tá bom, eu vou te ensinar. E ele tinha muito prazer em praticar. Ele adorava.
À medida que o tempo foi passando, ele foi se tornando o centro das atenções. Ele amava tocar. Ele praticava. Aí ele queria praticar as coisas mais difíceis, porque ele queria impressionar mais. Ele fazia com muito prazer. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz por duas razões ou por uma combinação dessas duas, que é o quê? Toda atitude que a gente tem, de uma maneira bem superficial, bem simples, todo comportamento que a gente tem ou porque a gente está fugindo de alguma fonte de dor, ou porque a gente está caminhando em direção a algum destino de prazer. Ou seja, ou a gente está fugindo de alguma coisa que causa na gente algum sentimento ruim, como por exemplo, preciso aprender inglês por causa do meu trabalho, então eu posso perder meu emprego, então eu vou estudar para eu não perder meu emprego. Então, essa sensação de dor que eu tenho com a possibilidade de perder o meu emprego me empurra a aprender inglês. Ao mesmo tempo, se eu falar assim, nossa, inglês é legal, é gostoso, é divertido, se eu for fazer isso, eu vou ter vontade de estudar. Ao invés de eu ficar imaginando que o estudo é aquela coisa chata, aquela coisa... A gente tem que parar com isso. De achar que porque a gente está estudando, aquilo é chato. A gente sempre associou crença limitante, a gente sempre associou estudo a uma coisa ruim. A gente sempre associou estudo a sofrimento. Eu acredito que a gente pode ter tanto prazer e se divertir tanto estudando, quanto a gente tem prazer e se diverte praticando um esporte, por exemplo. Fazendo uma atividade física, por exemplo. A gente só precisa fazer as associações corretas para isso. Cara, aprender inglês te abre portas para o mundo. Esse é um clichê, no entanto é verdadeiro. Você consegue se comunicar com o mundo quando você fala inglês. Você tem noção da quantidade de informação que você consegue acessar quando você se comunica em inglês? Você tem noção de como você pode trocar ideias com fontes completamente diferentes daquela que normalmente você troca ideias, fazendo com que você evolua e cresça e se desenvolva numa velocidade com uma capacidade que você nunca fez antes. No desenvolvimento do curso, eu sempre pensei muito nisso, como é que a gente pode fazer as coisas divertidas. E sempre imaginar que a nossa evolução e a nossa jornada, ela sempre traz ganhos. Se desafiar e se divertir. O Synapse Builder que eu criei para criar sinapses de fala no centro da fala do cérebro é justamente uma atividade divertida para fazer você criar sinapse no cérebro. Porque você consegue fazer algo divertido, você faz com prazer, ao mesmo tempo você se desafia, ao mesmo tempo você se diverte, ao mesmo tempo você cria sinapse no cérebro. Eu sempre acreditei que ler, que estudar, como vocês podem ver, né? São maneiras da gente se divertir também. Eu relaxo quando eu leio uma história legal. Estudar me faz bem, aprender me faz bem, me dá prazer. Agora, isso é crença. Eu acredito que estudar me faz melhor. Eu acredito que falar inglês me abre portas. Bruno, mas isso não é o que necessariamente você acredita. Isso não é crença, isso é verdade. Olha só. Tudo aquilo que você acredita é a sua verdade. Isso é o que importa. Porque é a partir das suas crenças, das suas verdades, que você vai tomar as suas decisões.
Se inconscientemente você acha que inglês não te abre portas, por mais de você ver algumas coisas, enfim, né, as possibilidades, se você inconscientemente achar o oposto, você não vai se esforçar para aprender. Mas isso é inconsciente, entende? Então a gente está voltando exatamente no ponto principal dessa live. Que é a gente entender o poder do inconsciente sobre a nossa capacidade de aprender a falar inglês. E a gente começar a compreender que a gente precisa fazer esse alinhamento. A gente precisa reprogramar o inconsciente para que ele esteja preparado para fazer a gente falar inglês. A bem da verdade, poucas pessoas falam bem inglês. Poucas pessoas. E sabe por quê? Porque as pessoas elas chegam num determinado patamar que elas conseguem se virar e aí elas acham que elas precisam praticar. O que não deixa de ser verdade. Porém, não é toda a prática que faz com que ela melhore o nível dela. Aí o que a pessoa faz? Ela fala assim, não, eu quero conversação. Né? Eu quero só praticar conversação. Quando você pratica a conversação, o máximo que você consegue é manter o teu nível de inglês. Você não consegue aumentar o teu nível de competência linguística. Por quê? Você não consegue. Porque quando você está falando, você está falando com as mesmas expressões que você já conhece, utilizando os mesmos caminhos neurológicos que você já montou, utilizando as mesmas conexões sinápticas que você já fez. Você está criando muito poucas novas conexões no teu cérebro. Tá bom, Bruno, e o que eu preciso então? Você precisa de uma prática que te leve a um processo de desenvolvimento, de crescimento e de evolução. Porque senão, todo motorista de Uber seria piloto de Fórmula 1. Porque senão, todo cozinheiro seria chefe de cozinha. Porque senão, todo redator seria um grande escritor. Olha só. O fato de você praticar uma atividade repetidas vezes não assegura que você se desenvolva naquela habilidade. Para você se desenvolver naquela habilidade, como por exemplo falar inglês, para você falar inglês cada vez melhor, você precisa de uma prática inteligente. Primeira coisa, a gente precisa lidar com o sistema límbico, que a gente falou lá no começo da live. Emocional, alinhamento do inconsciente. Coisa mais importante que tem aqui, ou uma das mais importantes, crenças. Precisamos melhorar o nosso sistema de crenças. Listemos quais são as nossas crenças especificamente limitantes que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Temos aqui, certo? Certo! Depois que nós listamos essas crenças limitantes, a gente começa a escrever quais são as crenças que nós gostaríamos de ter, porém que nós não temos e que são opostas a essas crenças limitantes. Como, por exemplo, eu não sou bom em inglês para eu consigo falar inglês tão bem quanto eu quiser. É possível falar inglês tão bem quanto eu quiser.
Inglês não entra na minha cabeça. A minha cabeça tem capacidade de aprender a falar inglês perfeitamente. Inglês é difícil, eu consigo aprender inglês. Ou seja, você vai criando crenças que são opostas àquelas. De preferência, as crenças que você também acredita que são verdadeiras, que de uma certa forma se mostram opostas àquelas. Escreve, porque você precisa fazer um exercício diário de olhar para aquelas crenças possibilitadoras, que são as opostas das limitantes que você especificou antes. Coloca num local que você consiga enxergar bem. Pega as limitantes, escreve num pedaço de papel bem grande em vermelho, rasga tudo assim e joga no lixo. Pega as possibilitadoras que você criou, que são opostas às limitantes, escreve ela bem grande e cola ela na tua frente onde você estuda. Não dá mole. Não dá mole. Então o que a gente viu? Inconscientemente, temos crenças. Pegamos as limitantes, criamos as possibilitadoras, colamos na parede. Córtex e neocórtex cerebral. Vamos sair do inconsciente e vamos para o córtex e neocórtex cerebral. Prática. Repetição. Qual prática? Não é qualquer prática. É a prática inteligente. Qual que é a prática inteligente? A prática inteligente é aquela que me desafia. Tá bom, Bruno. Como é que eu posso fazer uma prática inteligente que me desafia? Muito simples. Muito simples. Simples. Pega qualquer estrutura da língua. Não vou nem para estrutura. Vou começar mais simples ainda. Pega um livro que você está lendo em inglês, um listening que você está ouvindo, uma série que você viu, palavras que você acha que são importantes, que você entende, que você compreende, mas são palavras que você não usa. Você gostaria de usar, mas você não usa. Aí, você vai pegar, por exemplo, 5 palavras ou expressões que você gostaria de usar, de falar, mas que você não usa. E você vai criar, para cada uma dessas 5 expressões, 5 sentenças que sejam verdadeiras para você, utilizando essas 5 expressões. Ou seja, você vai criar 25 sentenças que são verdadeiras para você. 5 exemplos de uso de cada uma dessas 5 expressões ou palavras que você gostaria de incorporar ao teu vocabulário. Aí você tem que parar, você tem que pensar, você tem que formular, você tem que criar sinapse. Entendeu? Você precisa criar sinapse. E você só cria sinapse se você se desafia. Agora eu entro num assunto muito importante com relação a isso tudo, que é o seguinte. Não existe aprendizado na zona de conforto. Se você está praticando e está dentro da tua zona de conforto, deixa eu te falar, você não está aprendendo. Você não está aprendendo. Se está muito fácil, você não está aprendendo. Está aprendendo. Não está aprendendo substancialmente. Ou seja, você consegue fazer mais. Para isso, você precisa se desafiar. E para se desafiar, você precisa sair da tua zona de conforto. Não existe aprendizado na tua zona de conforto. O Murilo Gun fala o seguinte, que o nome que a gente dá para as coisas faz com que a gente tenha um determinado sentimento sobre as coisas. Por exemplo, quando a gente chama a zona de conforto de zona de conforto, conforto é uma palavra normalmente que tem uma conotação positiva, não é?
Por exemplo, se eu pergunto para você se você prefere um carro confortável ou um carro desconfortável, o que você vai me responder? Confortável, lógico. Você prefere um carro confortável. Porque se você não está na zona de conforto, você está na zona de desconforto. Então, olha só, o nome que eu dei para essas duas zonas já fez com que eu sentisse alguma coisa com relação a elas. Essa zona de conforto parece gostosa. Essa zona de desconforto parece meio zoada. Essa zona aí é espinhosa. Mas aí eu mudo o nome dessas zonas. Elas continuam sendo exatamente o que elas são, tá? Não mudei o que elas são. Eu só vou mudar o nome que eu dou para elas. Então, ao invés de zona de conforto, eu vou chamar de zona de estagnação. E ao invés de chamar de zona de desconforto, que seria a consequência direta da zona que não é de conforto, né? Seria de desconforto, eu vou chamar ela de zona de evolução. Aí, vamos supor que você não sabe o que são essas duas zonas. Você não sabe. Mas eu chego para você e pergunto assim, você quer estar na zona de estagnação ou na zona de evolução? Você quer estar na zona de evolução. Você viu só? Eu só mudei o nome que eu dei pro negócio. E o negócio ficou melhor só de eu chamar ele de outra coisa. A zona de desconforto já pareceu mais gostosa só de eu chamar ela de zona de evolução. E eu nem mudei o que ela é, eu só mudei o nome que eu dei pra ela. Então, assim, é muito importante que nós consigamos compreender que não existe aprendizado dentro da zona de conforto. Não existe aprendizado dentro da zona de conforto. É por isso que eu posso chamar ela de zona de estagnação. O aprendizado ele só existe quando eu me desafio. Essa é a diferença do treinamento de atletas profissionais e de atletas amadores. O que os atletas amadores fazem normalmente? Eles simplesmente repetem aquilo que normalmente eles fazem. E o que atletas profissionais fazem? Atletas profissionais se desafiam a fazer sempre mais do que aquilo que normalmente eles fazem. E em função desse treinamento específico, que em inglês a gente chama de deliberate practice, faz com que, primeiro, eles errem mais. Atletas profissionais falham mais. Atletas profissionais caem mais. Atletas profissionais se machucam mais. Por quê? Porque quando eles estão treinando, o foco deles está num nível acima do que aqueles que normalmente eles praticam. E isso faz com que eles precisem necessariamente assumir riscos mais altos. E isso faz com que necessariamente eles falhem mais. O que é natural. Afinal de contas, eles estão fazendo algo fora da zona de conforto deles. Eles estão fazendo algo que exige um nível de habilidade que eles ainda não possuem. Isso faz com que eles comecem a fazer coisas que eles não estavam acostumados antes. Isso faz com que eles falhem mais até eles conseguirem atingir a excelência nesse novo patamar que eles estão treinando para alcançar. E essa é a beleza da coisa, porque no momento em que eles estão fazendo isso, eles estão criando novas conexões sinápticas e eles estão fazendo com que essa árvore sináptica que existe dentro do sistema nervoso fique cada vez mais frondosa e mais cheia de galhos. Isso faz com que eles tenham mais possibilidade de fazer coisas que outras pessoas com uma árvorezinha menor aquecida não conseguem. Por isso que motorista de Uber não é piloto de Fórmula 1. Porque a prática do motorista de Uber não é uma prática inteligente. É uma prática automática. Ele faz aquilo que ele sempre faz.
exceção de alguns, né, que são mais ousados. E a gente não gosta quando eles são mais ousados, então, normalmente, a gente gosta quando eles estão no automático mesmo, porque essa é a função deles. Mas o piloto de Fórmula 1, ele precisa achar maneiras e formas sempre de ultrapassar o adversário, de conseguir fazer uma curva melhor. Para isso ele precisa treinar, e esse treino precisa sempre visar o desenvolvimento e a evolução das habilidades dele como atleta. A gente falou de inconsciente, a gente falou da importância do inconsciente, quando a gente está falando de crenças, e da importância das crenças ao definir a nossa capacidade de falar inglês. E a gente falou de córtex e neocórtex cerebral. A gente falou de como se fazer uma prática inteligente, praticando estruturas e vocabulários que não estão incorporados na nossa fala, forçar o uso desses termos, porque aí sim você cria as estruturas sinápticas que você não tem antes. No curso, o que eu estou fazendo é justamente isso. Eu estou fazendo exercícios, são vários exercícios de Synapse Builder para você praticar, você só criar conexão sináptica de fala no teu centro de fala no cérebro. É só isso. E está dando um trabalho maravilhoso de fazer. Está dando um trabalho incrível, muito gostoso de fazer. Bom, falamos hoje de coisas que são essenciais e que eu acredito que sejam importantíssimas para você ter sucesso e para você falar inglês. Que é utilizar o teu inconsciente ao teu favor e, ao mesmo tempo, utilizar o teu racional com uma prática adequada para conseguir com que você fale inglês. Tá? O método por si só, ele não resolve. Tá? O método, esse sistema de aprendizado por si só, ele não resolve. Se você não tiver alinhamento do inconsciente, não adianta. Tá? E eu digo, isso é o mais importante. É o mais importante, porque quando você tem um método, cara, você segue o método. Se o teu inconsciente está resolvido, você segue o método, acabou. Mas se você não tem crença alinhada, se você não acredita que pode, se você é uma pessoa que não se sente motivado, o nome que a gente dá de motivação é justamente o resultado desse processo do inconsciente para que a gente faça alguma coisa. Se você não tem disciplina, e disciplina é o quê? É uma reunião de hábitos, que também tem a ver com comportamento, que tem um resultado do teu inconsciente. Você não vai levar o método, você não vai fazer as coisas do método, por menor que o método seja. Agora, se o teu inconsciente está alinhado, se você resolveu questões que estão ali emaranhadas, não interessa qual método que você vai usar. Você pode até usar um método melhor, você pode até usar um método pior. Se você não tiver método, você inventa o seu. Amanhã, a nossa live, não sei ainda se ela vai acontecer às 19h29, provavelmente não. Provavelmente nós vamos ter um outro horário para a live, tá? Ou um outro dia da semana. Isso porque eu vou estar numa mentoria em Brasília, justamente fazendo ajustes para o curso, fazendo ajustes para as nossas redes sociais, tá? E é uma mentoria com pessoas que entendem muito, né, desse universo digital. E eu estou justamente me preparando para a gente poder ter um curso melhor, para a gente ter conteúdos melhores cada vez mais aqui na internet. Então, por essa razão, pode ser que eu não pode ser eu arrumar tempo amanhã, porque eu não sei que horas vai acabar o evento, né? Então, se o Érico liberar a gente antes lá, então aí sim eu consigo fazer às 19h29. Se não, eu faço num outro dia da semana para vocês. Tudo bem? Obrigado por vocês terem acompanhado a live até aqui. E a gente se vê na nossa próxima live, que eu aviso para vocês aqui nas redes sociais quando é que vai acontecer, qual é o dia e qual é o horário. De qualquer maneira, na semana que vem, às 19h29, tanto na terça quanto na quarta-feira. See ya!